Deixa eu tirar aqui. A luz é no meio? Bom dia a todos, todas que estão aqui, né, no Espaço Novo Tempo João Pessoa. Todos os sábados a gente se reúne aqui. Esse ano, essa comunidade completa 11 anos de existência, né? E que alegria para a gente estar aqui fazendo parte, construindo essa história. Chegou o momento da mensagem, né? Alguns chamam de sermão, pregação. Eu queria me apresentar um pouco porque hoje meus pais estão aqui. E a cada etapa da programação, né, eles estão visitando a gente, eu dizia, meu Deus, eu acho que eles nem sabem o que é isso, quem são essas pessoas. Então, a gente vê que, às vezes, a gente vem para aqui para frente, no automático da programação, e não se preocupa com as pessoas que estão aqui, com quem vai nos assistir depois. Então, eu me chamo Vivian, tá, pessoal? Sou aqui da comunidade adventista. Vim lá de Araçagi, me batizei lá com o pastor Rosinaldo há muitos anos atrás. Não sei se o pastor Emerson conhece, o pastor Rosinaldo. E sou membro aqui do Espaço Novo Tempo desde 2017, que quando eu vim morar aqui em João Pessoa, e estou aqui com esse pessoal, amo a minha igreja. Pois bem, hoje, né, eu fiquei com a responsabilidade de encerrar uma série sobre os 7 pecados capitais. Durante 7 sábados, esse é o 7º, a gente vem falando dessa lista dos pecados capitais, e o último que ficou, como está aqui na apresentação, é a gula. Mas uma curiosidade é que os 7 pecados capitais, eles não estão na Bíblia. Como assim, Vivian, não estão na Bíblia? Não existe esse checklist, essa expressão, 7 pecados capitais. A Bíblia fala que a gula é pecado, que a luxúria é pecado, que a soberba é pecado, mas não dessa maneira, com essa expressão, os 7 pecados capitais. Eles estão na tradição da igreja, a igreja católica trouxe os 7 pecados capitais. Então, os 7 pecados, eles fazem parte da história cristã. E a partir deles, a gente vê que eles funcionam como um guarda-chuva. A maneira que eu estou, assim, envolvida com algum desses pecados, quando ele vem à tona, ele traz com ele uma série de outros, né? Então, esses 7 pecados, eles servem como uma autoanálise. Como se eu olhasse para aquele e ver em quem eu estou me tornando e quais são os impactos que o meu comportamento está trazendo para as pessoas que estão ao meu redor, quando eu sou uma pessoa invejosa, quando eu sou uma pessoa preguiçosa, quando eu tenho excessos de ira, quando eu me deixo dominar pela luxúria. Quem será que eu estou me tornando quando eu estou na atividade de algum desses pecados? Engraçado que uma igreja adventista, muito conhecida nacionalmente, também fez uma série sobre os 7 pecados capitais, e eles uniram os pecados gula e luxúria, pelo fato dos dois estar muito atrelado ao prazer, à autossatisfação. E fizeram lá, né, um memezinho, uma expressão cômica, dizendo assim: hoje na programação falaremos sobre sexo, comida e bebida. E é isso, né? A gula, a luxúria. Mas hoje, especificamente, né, vai ser falado gula, já foi falado luxúria aqui, inclusive eu acho que foi pelo pastor Sanders, não foi isso, Davi, que falou sobre a luxúria. E para isso eu gostaria que, assim como estão, a gente fizesse uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando a Tua palavra para os nossos irmãos. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa agir nesse momento, que o que eu venha apresentar aqui, o que eu venha trazer a reflexão e a exposição, sirva para a nossa autorreflexão, para a nossa transformação e para o reconhecimento de quem nós somos e o quanto precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. E para iniciar, eu gostaria de trazer uma definição bem interessante, né? A gente vai falar de gula hoje, né? Ou seja, a forma desordenada pela busca do prazer, mas eu encontrei uma definição trazida por um médico
cardiologista e nutrólogo, tá? Onde ele fala do conceito de gula de uma maneira bem didática, né? Ele diz assim, que, por definição, conceituamos o termo gula como o vício de comer ou beber em demasia. Mas, quando pensamos na palavra gula, logo lembramos também que ela é considerada um dos 7 pecados capitais. Marcada, e aí eu peço ênfase para quando ele diz assim, ó, marcada pelo desejo insaciável, não só de comes e bebes, mas de quê? Mas também pelo egoísmo humano. A autora do livro Vícios Esplêndidos, Rebecca de Jong, livro pelo qual, né, surgiu nas nossas reuniões a vontade de querer trazer essa série, esse livro aqui, Vícios Esplêndidos, ela diz assim, qual é o problema da gula? Né? O problema da gula, ela começa quando isso se reduz apenas a um exercício de recompensar a nós mesmos, né? Aquela autorrecompensa, aquela autossatisfação. Mas eu, aprofundando meus estudos sobre gula, será que gula é só quem come muito, é uma pessoa gulosa que a gente chama, né? É importante a gente saber o conceito do que é um glutão. O glutão é um adjetivo que se dá a uma pessoa que tem gula. É aquele que come exagerada e excessivamente. Quem come com muita pressa, mastigando mal para engolir a maior quantidade possível de comida. E eu nunca tinha ouvido falar esse adjetivo glutão. Eu sempre usava guloso. Fulano é guloso. E aí, né, nesse estudo, eu fui vendo que o glutão também é o nome dado a um animal. Esse animal que está aqui na imagem, né? O glutão, conhecido como carcajo, ele é um mamífero e ele é símbolo do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ele possui uma dieta voraz, ele é capaz de pegar enormes presas, das maiores a menores também. E uma coisa interessante é que o personagem Wolverine, né, da Marvel, o nome glutão, em inglês, é Wolverine. Quem conhece o Canva, aquele aplicativo de fazer apresentações, quando eu fui pesquisar figuras de glutão, que eu digitei o nome glutão, apareceu, né, o Wolverine. Desculpa, quando eu botei Wolverine, apareceu o animal glutão. Né? Então, uma coisa interessante nesse animal, que também tem o nome glutão, é que a gestação da fêmea só é bem-sucedida se tiver uma fonte abundante de alimento. Então, está aí essa curiosidade. Né? Mas, agora sim, voltando o que a autora do livro Vícios Esplêndidos diz, qual é o problema da gula, então? Deus fez a comida, a gente precisa comer, precisa se alimentar, não é? É algo essencial para o funcionamento do nosso organismo, para nos dar energia. E ela diz assim, o problema da gula começa quando esta reduz o ato de comer a um exercício de recompensar nós mesmos. Ou quem nunca usou a expressão, eu mereço, né? Eu mereço esse prato aqui, eu mereço isso aqui. Comendo tudo que acreditamos que nos tornará saciados e satisfeitos. Aqueles que puderem agora, eu trouxe uns versos bíblicos para a gente meditar em relação a isso que a gente está falando aqui hoje. Está lá em Gálatas 5, de 19 a 21, onde fala do Espírito de Deus e a natureza humana. Aqui na projeção está em 2 versões. O que está em negrito está na tradução dos dias de hoje, porque caso alguma dessas palavras alguém não saiba o significado, fica mais fácil de compreender. Mas ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, né, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão
o reino de Deus. E nesse contexto de gula, né, que a gente está abordando hoje, quando a gente está envolvido pela gula, quando a gente tem essa busca, né, tão arraigada pelo prazer, que se torna algo irracional na nossa vida. E a gente usa a comida como uma droga, né, como uma dose de prazer. Comer é prazeroso? É claro que é. É bom botar uma comida na boca e sentir prazer quando a gente come? Eu amo a comida da minha mãe, né? Todo mundo lá de casa ama a comida de manhã. Então, assim, o prazer que isso traz é bom, mas não ao ponto de, se não tiver a comida da minha mãe, ou então, assim, não ao ponto da minha única fonte de prazer ser aquela comida. Vocês percebem a diferença quando a gente usa a expressão assim: eu aprecio o doce, ou eu aprecio o bolo, eu gosto de bolo. Rapaz, eu amo bolo. Agora, quando a gente diz, ei, eu estou viciada em bolo, estou viciada em bolo. Então, quando a gente escuta a palavra viciada, já mudou. Isso para tudo. Eu podia dizer assim, eu gosto tanto de treinar, eu amo fazer musculação. Agora, se alguém chegar para você e dizer assim, rapaz, estou viciado em musculação, pode se preocupar aí, porque esse exagero aí tem alguma coisa errada. Paulo fala em 1 Coríntios 6,12 sobre a gula em termos de uma pessoa sendo dominada pelo prazer. É como se aquele prazer fosse o senhor da vida dela. E nesse contexto, né, o que está em questão, né, vocês podem perceber no decorrer da imagem, eu não quis nem associar tanto a gula a comer muito, uma mesa cheia de comida, não, porque essa é a primeira imagem que a gente percebe, né? Mas, no contexto da gula, não é nem quanto é demais no meu prato, qual porção está sendo muito no meu prato, mas quão dominado por esse prazer eu sou, né? O que está por trás da gula, na verdade, é a ambição pelo quê? Pela satisfação própria. Você quer se autossatisfazer. Foi assim no caso de Adão e Eva, né? Ela queria aquela satisfação de conhecer aquele fruto. E não era uma lasanha, não. Era o quê? Era um fruto. Olha aí, tá vendo? Não era, não, um sorvete. O livro Cartas de um Diabo, de C.S. Lewis, ele apresenta 2 tipos de gula que eu achei interessantíssimo. A gula do excesso, que é essa que é mais comum, que a gente escuta e já a mente já traz mais ou menos uma imagem do que é, mas traz a gula da delicadeza. Já ouviram falar da gula da delicadeza? E nesse livro, Soraya, ele ilustra uma mulher que é uma mulher difícil de você receber ela na sua casa. Eu imagino uma mulher dessa, a gente convidando para entre amigos, porque ela rejeita tudo. Você diz, eu vou botar aqui um bolinho. Não quero. Olha, eu fiz uma macarronada. Não, macarronada me dá azia, eu não gosto. Olha, tem aqui um suco. Não tomo suco, tem refrigerante. Isso é a gula da delicadeza. Depois de muito, ela diz assim, prestem atenção no início da frase. Tudo o que eu quero é um chá, nem muito forte, nem muito fraco, acompanhado de uma torrada sem sal. Então, ela está tão dominada, né, pela dieta dela, pela forma que ela vê as coisas, que o apelido dela poderia ser tudo o que eu quero, né? Porque tudo o que ela quer é só aquilo. Por quê? Tudo o que ela quer é satisfazer a vontade dela. Ela nem gosta de comer muito, mas é o prazer dela. Eu tenho um exemplo para trazer para vocês. Há uns anos atrás, eu acho que 3 anos, eu busco ter uma vida muito disciplinada em relação à alimentação. Para vocês terem uma ideia, assim, eu e meu esposo, a gente é acompanhado por um nutricionista há mais de 2 anos. E eu brinco dizendo que eu como conforme prescrição, né? Então, eu recebo minha dieta e eu sigo. Eu tenho refeições livres? Tenho. E uso minhas refeições livres. Então, assim, eu tenho uma vida disciplinada porque eu quero envelhecer bem. Quando eu vejo uma mulher que ela tem uma certa idade. Minha mãe tem 71 anos. Essa mulher aí que está do lado do meu pai. Levanta aí, mãe. Ela tem 71 anos, minha gente, tá? Então, assim,
eu fico vendo o meu futuro. Eu quero estar bem hoje, eu quero estar bem no futuro. Eu quero ter uma velhice, né, que a longevidade aumentou muito o tempo de vida da população, mas a população vive muito mais doente, não é isso, irmão José? Acamado, né? Não levanta o pescoço, todo envergado, não penteia o cabelo. Então, assim, eu busco ter uma vida disciplinada, porque eu quero colher os frutos de uma vida disciplinada. E lá onde eu trabalho, tem a secretária lá do setor, a assistente administrativo, que ela faz um bolo de macaxeira que é uma delícia. Sabe o que é uma delícia? E, vez ou outra, ela leva para a gente um bolo inteiro, né, e a gente lancha. E esse dia, o meu lanche da manhã é queijo e banana, sabe, gente? São 40 gramas de queijo e uma banana. Meu Deus, vão me chamar da gula da delicadeza. Aí Suzana diz assim: Vivian, eu trouxe 3 fatias de bolo, porque trabalhamos nós 3, eu, Suzana e Daniel. Ela disse uma para mim, uma para Daniel e outra para você. Gente, vocês acham que eu ia cometer a indelicadeza de dizer: não, Suzana, eu não quero? Jamais. Jamais eu ia fazer isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, não é apenas, não que não seja importante a gente saber a quantidade do que come para não comer em excesso, mas quão dominado por aquilo a gente está sendo. E aí, né, a gula do excesso, o que é que ela traz para a gente? Obesidade, doença, não é isso? A pessoa come, falta de educação, a gente come de forma animalesca, falta de socialização, você não percebe o gourmet, você não vê a mesa posta, você não escuta uma música que está passando no ambiente. É um relacionamento entre você e o prato, né? E a gula do excesso, ela vai destruindo você pouco a pouco. Mas a gula da delicadeza, ela pode também trazer anorexia, bulimia. Você também não se importa com um momento como esse que Suzana proporcionou para a gente, porque só importa você, né? Então, as duas, elas são perigosas. E esse contexto de alimento pesa tanto na nossa vida. O próprio Cristo nos falou lá em Lucas 4:4. Não fomos feitos para viver só de pão. Então, quando a gente está para se alimentar, existem outros elementos naquele ambiente que são tão importantes quanto a comida. Um outro exemplo que eu tenho, né? Eu sou casada com Fúvio, todo mundo conhece porque eu chamo ele, eu sou casada com Amor Emil, até os meus amigos chamam ele de Amor Emil, da igreja ao trabalho, tá? É uma coisa que Então, né? Meu esposo é europeu, ele é italiano, e ele tem a cultura assim. Somos eu, ele e Pedro, né? Nosso filho de 10 anos. Come todo mundo na mesa. Não tem isso dele começar a comer, aí daqui a pouco eu chego, Pedro já comeu ou está no quarto. Não. Então, ele tem essa cultura, ele tem isso, e uma vez ele falou assim para mim, ele fez: Amor Emil, a mesa é sacra, Amor Emil. Né? Ele disse: a mesa é sagrada, a gente tem que estar aqui. E assim, eu adquiri esse hábito dele, que ao ponto que a gente estava num lanche na casa da minha tia, ela fez a noite do cachorro-quente, né? E a gente chegou lá, estava todo mundo conversando, e já tinha gente comendo, e tarará, aquela festa. Eu coloquei o meu prato, né? Já tinha feito dele, ele estava conversando com o meu tio, e aí todo mundo comendo, e eu com o meu prato feito, e disseram: Vivian, você não vai comer, não? Eu só estou esperando meu esposo. Porque quando ele chegar, a gente senta aqui junto e come. E eu vejo isso como algo muito positivo. Isso é algo que se estendeu a Pedro, né? Dona Carminha Pedro, que fez 10 anos ontem, eu acho que foi antes de ontem, dia 15. E aí Pedro também. Tem hora que eu digo: meu filho, você já quer comer? Não, mãe, espera para chegar que a gente come todo mundo na mesa. Né? Então, assim, a gula não permite isso, não. Agora, você vai morrer de fome enquanto você espera o outro que não está pronto ainda. Me diga, se você morre de fome ali na mesa. Ninguém vai morrer de fome, não. Mas o seu desejo é tão grande, você olha para o prato e diz: rapaz, o cheiro eu não estou aguentando, não. Né? E aí você come. E o que é que você diz? Ah, eu comi, estava aqui olhando para a comida. Tá certo, comeu, né? Mas o que será que está por trás do comer? Né? O que é que motiva a gente a comer? Por que será que a gente está comendo? A gente come por vários motivos. Primeiro, porque é essencial, a gente precisa se alimentar. Né? Às vezes é uma memória afetiva que você tem de um alimento que lembra a sua infância e tudo mais. Agora, o que é que nos leva a comer de uma maneira desordenada?
Se você tiver problema de ansiedade ou depressão, a gente tem que buscar um profissional. Às vezes a pessoa, por depressão, ou come muito ou não come nada. São os extremos. Se você tem algum problema metabólico, endócrino, que você tem muito apetite devido a algum fator endócrino, procure um endocrinologista, um profissional. Agora, se o que falta em você é saciar a sua alma, você tem que buscar Jesus. Porque não vai ser a geladeira, não vai ser o armário, não vai ser o fast food, o iFood, que vai saciar você. Não vai. A gula, ela é pecado porque ela traz um prazer passageiro. E é diferente do que Deus nos propõe. A gula faz a gente virar bicho. E eu vou explicar para vocês por quê. A gula vai fazendo com que a gente deixe de ser humano e a gente perde a capacidade de dizer não. Diante da necessidade que a gente tem pelo prazer, pela satisfação, a gente vai perdendo a humanidade em busca de um prazer temporário. Porque o prazer que você tem dura enquanto a relação dura. Porque depois que a comida acabou, acabou. Acabou o prazer. Né? Então, e depois que esse prazer acaba, muitas vezes vem o quê? O remorso, né? O arrependimento. Poxa, a não ser que alguém fique feliz e contando vantagem após ter comido um pudim de leite condensado inteiro, né? Diga, aí tu viu? Comi um pudim inteiro. Não, eu acho difícil, né, que alguém conte vantagem nisso aí. Então, ter prazer, mais uma vez, não é pecado, né? Até porque eu seria contradizente com o que Davi e Rafael passaram aqui na lição hoje, quando eles disseram assim, né, negue a si mesmo, tome sua cruz. Então, não é para a gente abrir mão dos prazeres que Deus fez para a gente, não. Não é isso. Mas a maneira que a gente administra o prazer pode ser muito perigoso na nossa vida. Porque pode afetar muito a nossa espiritualidade. Eu nunca vi, Rogério, ninguém abandonar a fé porque está passando por dificuldade, problema, está com as situações assim. Mas eu já vi muita gente abandonar a fé por questões de prazer, sabe? Por não saber gerenciar esse prazer. E parece que quando você encontra aquele prazer que parece uma dose, né, uma droga, ele sai derrubando tudo na sua vida. Vou dar um exemplo. Às vezes é um amor, um relacionamento, às vezes é a riqueza, o status social, né? Aquilo vai lhe dando uma satisfação tão grande, você não consegue gerenciar aquilo na sua vida, a posição que aquilo ocupa na sua vida. Ou vocês nunca ouviram a famosa frase, fulano virou a cabeça e abandonou a fé. E esse virou a cabeça nunca foi porque estava com dificuldade, né? O senhor é pastor, né? Aí todo de preto. Nunca foi porque estava a responsabilidade. A pessoa prega no dia que vem um pastor, mas assim mesmo. Então, eu nunca vi ninguém, né? Mas o prazer, ele é perigoso na nossa vida. E muitas vezes, diante do prazer, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Travou. Tu pode passar, Jordão, por favor? Ups. Tiago, capítulo 1, mostra que todo vício tem o mesmo ciclo. Ele diz assim, ó. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. A tentação, né? A tentação não está num prato de lasanha. A tentação não está na mulher bonita ou no homem bonito. A tentação, ela está aqui, ó. Porque, às vezes, o que tenta você pode não tentar a mim. A preguiça, eu estava dizendo hoje, né? A preguiça é um dos 7 pecados capitais. Né? A minha mãe ela é muito disposta, eu nunca vi ela ter preguiça. Mas pode ser que ela tenha um outro. Né? Um outro desses que, para ela, talvez possa ser uma tentação quando fala isso aí. Então, quando o Tiago mostra que todo vício tem o mesmo ciclo, e ele diz assim, o quê? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça.
cobiça, o problema não está naquilo, o problema está na gente, tá? Às vezes a gente vai buscar reparar o problema no local errado. Eu tenho que tirar a lasanha da minha frente, eu tenho que tirar comida, ou então a minha dieta está acabando comigo. Não, você tem que tratar isso aqui. E cada um é tentado pelo nosso mau desejo. Então, por que Tiago fala que todo vício tem o mesmo ciclo? Quando ele diz no verso 15, então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, ter se consumado, gera a morte. Porque quando a tentação chega para você, ela lhe seduz, não é? Ela lhe seduz, aquela tentação. Mas, quando a tentação chega para você, ela lhe seduz, né? Ela fica flertando com você. A partir do momento que você é arrastado por ela e o quê? Seduzido, então você consumiu aquilo, é como se você engravidasse dela. E dá a luz ao quê? Ao pecado. E o pecado leva o quê? A morte. Então, cada um é tentado pelo mau desejo que tem. E, às vezes, nesse checklistzinho, né, que existe dos 7 pecados, parece um campo minado. Como eu falei, posso não ser preguiçoso, mas posso ter excessos de ira ou ser um glutão. E é muito difícil para nós humanos se livrar dessas tentações que podem vir para nós. Muito. O próprio Paulo escreveu em Romanos 7,19: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Porque a gente começa a encontrar plenitude e alegria naquilo que passa, naquilo que só dura enquanto a nossa relação durar. Travou de novo. Então, a gula é pecado porque faz a gente virar bicho. É forte dizer isso, faz a gente virar animal, faz. Por quê? Porque nós, como humanos, a gente não reage por instintos. Não é assim. O animal que é assim. O animal entra no cio e busca a fêmea para acasalar. O animal tem fome e vai caçar e pega a sua presa. E se for um animal que não tem presa, o cachorro come o quê? Come até o lixo. Mas ele vai saciar a vontade dele. Então, por que a gula faz a gente virar bicho? Porque faz a gente agir por instinto. Eu estou com fome, eu quero comer, eu quero o meu prazer. Eu não quero saber se fulano chegou ou não chegou. Eu não quero saber quem está aqui. Eu sei que a minha relação com esse alimento ou com a minha dieta, porque eu também não quero atribuir gula só a excessos na vida, mas o quanto aquilo ocupa uma posição na sua vida. E a gente não. A gente tem a vontade, o ser humano, a gente tem a necessidade, mas nós somos o quê? Racionais. A gente tem a capacidade de olhar para aquilo, de respirar, dizer, meu Deus, me dá sabedoria e administrar aquilo na nossa vida. Eu pensei várias vezes se eu falava disso ou não, mas eu vou falar. Quem me conhece sabe que eu era viciada. E eu falei no início da pregação aqui, né, sobre eu gosto, eu amo, eu aprecio, viciada. Eu era viciada. Em que, Eveline? Em Nutella. Era. Eveline disse, mulher, essa pregação é a tua cara, porque tu se libertou da Nutella. Eu era viciada em Nutella, minha gente. Era o ponto que, assim, eu tinha que ir para a cama, eu tinha que pegar uma colher de sopa de Nutella, encher, não era, amor? E ficar na cama, porque eu precisava, eu queria aquela dose de prazer que a Nutella me dava. E assim, eu fui vendo, meu Deus do céu, uma vez tinha acabado a Nutella, Fúvio chega do trabalho tarde, eu fiz ele no supermercado comprar um pote de Nutella para mim, porque eu tinha que ter minha Nutella. E uma vez eu estava lendo um livro do pastor Josanã, aqueles devocionais, aqueles dias de oração. E tinha assim, né, no final sempre tinha uma pergunta, reflexão. Um hábito que eu queria abandonar, se você tem algo que você deseja abandonar na sua vida. E parece até cômico, né? Você escreveu, eu quero abandonar Nutella, né? Mas eu sabia que não era a Nutella, era isso aqui meu, ó, que não estava conseguindo se libertar. E eu escrevi. Eu ia procurar até para escanear, mas a correria, eu disse, deixa para lá. Pois vocês acreditam que eu consegui me libertar da Nutella? Foi uma bênção, né? Só Deus mesmo, né, para fazer. Eu fico assim, eu digo, meu Deus, o Senhor é muito incrível, né? Então, o problema da gula
um dos primeiros problemas, por que é pecado a gula? Porque transforma a gente em bicho, sabe? Você não raciocina, não. Você quer o prazer, você age por instinto, você quer e pronto. E segundo, e não tão importante que o primeiro, é que você coloca algo que é passageiro em um status do que deveria ser último na sua vida. Ou seja, você coloca a sua esperança última naquela coisa, naquele alimento, naquela sensação. E segundo a Bíblia, esse atributo de esperança última, a gente só deve atribuir a Deus, a Cristo. Cristo é que é a esperança última da nossa vida. Qualquer coisa que a gente bote como a nossa última esperança, seja um político. Ai, meu Deus, o político A ou B é a esperança da humanidade, do país. O seu emprego, né? Se eu perder meu emprego, meu Deus. Então, quando você coloca qualquer coisa como a esperança última da sua vida, isso é o quê? Idolatria. E idolatria é pecado. E quando você não consegue vencer seus próprios desejos, né, você se sente fracassado. Você diz, poxa, agora eu não dou conta mais de nada. Se eu não conseguir resistir a isso, seja qualquer tentação. Se eu não conseguir vencer isso, eu não dou conta mais de nada. Eu tenho uma frase, eu acho que eu pulei ela. Tem uma frase, essa aqui, que ela diz assim, eu escutei essa frase em algum lugar. Quem vence uma batalha é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. E isso que eu falei, a gente conseguir vencer nossos próprios desejos, nossas próprias tentações, gera, eu acredito que uma realização e uma sensação muito grande. Porque quando a gente menos espera, nesse contexto de prazer, a gente se torna escravo de situações que deveriam ser uma bênção na nossa vida. A alimentação, a comunhão que a mesa traz. E é importante a gente saber que tanto a gula, o sexo, a pornografia, o comer demais, não é a causa. Não é a causa. Isso são sintomas que está acontecendo algo dentro de você. Esses excessos, essa busca por excesso de prazer é um sintoma, assim como a febre. A febre não é uma doença, é um sintoma que diz que tem algo errado. Então, essas buscas desordenadas por prazer é um sintoma. E tudo isso tem a ver, sabe com o quê? Com as tentativas humanas para aquilo que a gente chama de prazer, de sentir prazer. Santo Agostinho, né, conhecido... Santo Agostinho, que é conhecido, né, popularmente como santo, ele tem uma frase que ele diz assim, e aí eu já vou encerrando essa exposição de hoje. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Você se conhece? Você sabe que áreas da sua vida dominam o seu coração? Você já aceitou que você está assim, dessa forma? E por que eu dou ênfase ao estar? Porque a gente não é assim, a gente está assim. E a gente pode mudar. A gente pode se transformar. Então, o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que tem algo errado na sua vida. Enquanto você não reconhece, pode falar com você A, B, C, escutar os conselhos de todo mundo. Mas o quanto sua mente não reconhece que tem um problema, você não busca mudança. A segunda palavra é o aceita-te. Tem gente que diz, não, eu não aceito o meu filho ser assim, fazer isso. Eu não aceito isso aqui em mim. Tem que aceitar. Não adianta mascarar. Não adianta, tem que aceitar. Mas aí vem uma palavra desafiadora para a gente e importantíssima. Qual é? Supera-te. Sai disso. Não acha que o pecado da sua vida ou que uma situação da sua vida é um veredito. Tem gente que acha, ai meu Deus, e agora acabou. Não. Não é isso que Cristo fala para a gente, não. Não tem levante, sacoda a poeira, dá a volta por cima. Supera-te.
né? Vamos para cima, como diz aquele juarez que corta os cabelos, né? Para cima. Então, só existe superação quando há reconhecimento que tem um problema. E a superação, a Bíblia chama, sabe de quê? De arrependimento. Não se arrepende apenas quem chora, né? Chorar faz parte, mas arrepende-se quem muda. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Percebam que João começa esse verso com uma condicional. Qual é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também para nos purificar de toda injustiça. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,12, um dos maiores exemplos de domínio próprio que eu já vi na minha vida. Ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Que forte isso, né? No século que a gente vive, no mundo da acessibilidade, onde tudo é acessível. A pornografia é acessível, a comida é acessível, os prazeres estão cada vez mais acessíveis. Santo Agostinho traz uma frase que ele diz assim: quem pratica a temperança encontra nos 2 testamentos a seguinte norma a seguir nas realidades deste mundo. 2 pontos: não amar e nem considerar nenhuma delas como desejável por si mesma, mas lançar mão delas conforme as necessidades e obrigações desta vida, com a moderação de um usuário e não com a paixão de um amante. Ellen White, uma escritora norte-americana muito famosa no universo adventista, tem um livro, né, chamado Temperança. E lá ela escreve: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Não é à toa que a temperança é um dos 8 remédios naturais. Quer um remédio para isso aí? Busque exercer a temperança nas suas ações. E eu percebo o quanto que Deus, Ele é muito perfeito. Deus é soberano, é rei, é majestoso, é criador, é onisciente, Ele é tudo. No Lições da Bíblia a gente está vendo nos evangelhos o caminhar de Cristo aqui, né? Com os discípulos, com a humanidade, a passagem dele aqui. E quando Jesus falava aos seus discípulos, né, já informando que ele ia morrer, ser crucificado, os discípulos tiveram o quê? Entrar em pânico. Mas, Senhor, o que vai ser da gente? Sem ti, o que vai ser de nós? E o que foi que Cristo disse? Não se preocupe, porque eu irei, mas virá sobre vocês o quê? O Espírito Santo. Quer mudar? Tem alguém aqui hoje que quer mudar? A gente está, mas a gente não é. Deus, através do Espírito Santo, é capaz de nos transformar todos os dias. Não é uma religião que nos transforma, não, viu? Não é assim um ato específico. Ai, virei crente, estou salvo, estou transformado. Não. É algo contínuo na nossa vida, né? Eu sou adventista desde os meus, acho que é 26 anos, não sei. E tem hora que eu cometo umas gafes, aí eu escuto: e tu não é crente? Né? A gente não escuta isso, né? A gente que é crente, e tu não é crente. Esse processo de transformação é diário. É diário na nossa vida. Negue-se a si mesmo, foi dito hoje no Lições da Bíblia. Negar-se a si mesmo é não aceitar a condição que a gente é, mas se permitir ser transformado pelo Espírito Santo. Metanoia é uma expressão muito usada, né? Acredito que Davi falou ela também na última pregação dele. Metanoia é você ampliar a sua mente, tá? É não achar que aquela condição que está ali
lhe massacrando, está fazendo você sofrer um veredito na sua vida. Metanoia é você compreender que você tem um Deus que pode mudar tudo na sua vida, que pode lhe transformar, que pode lhe tirar dessa condição. E por fim, voltando para o mesmo capítulo lá de Gálatas 5, onde eu comecei mostrando para vocês a natureza humana, né? A lascívia, a luxúria, a glutonaria. Diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E no final, eu queria fazer dessas palavras um encerramento da minha mensagem para vocês. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nesse momento, a gente vai ter um louvor especial. Nós somos ou fomos escravos de muita coisa, mas existe um amor seguro que ninguém pode roubar, existe uma doce companhia para o teu coração e existe paz na tua estrada. Então, se você conhece a letra desse hino, canta comigo. Sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir uma só palavra, resumir a minha história numa só canção. Se nessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castigos,
igreja, os meus líderes aqui, né, Davi e Eveline, me receberam super bem. Todos os demais membros que estão aqui desde quando eu cheguei. E eu sempre ativa. Eu vou falar uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer. Eu fui a primeira mulher a pregar no Espaço Novo Tempo de João Pessoa, quando era lá na casa. E assim, eu passei por situações da minha vida, né? Eu tive que resolver algumas situações da minha vida e eu fui rebatizada ano passado. Então a gente sabe que eu passei, eu acho que foram quase 3 anos na igreja, mas resolvendo questões disciplinares, eclesiásticas, e eu voltei. E aí depois desse tempo todo eu estou aqui hoje, aqui pregando, né? Porque eu fazia momento de oração, momento de dízimos e ofertas, recepção, essas áreas de apoio. E assim, Eveline é uma grande amiga minha, né? Eu não vou dizer que ela é a irmã mais velha, primeiro porque senão minha irmã mais velha ia morrer de ciúme, né? Porque minha irmã mais velha biologicamente é Vanessa. E também não quero dizer que ela é minha irmã mais velha porque ela gosta de ser sempre jovem. Então eu digo que ela parece até ser mais nova que eu. Mas ela é uma grande entusiasta minha, defensora minha, sabe? Não, é Vivian, vou falar com Vivian. Vamos colocar Vivian para fazer as coisas. E assim, desde que houve a reunião, eu participei da reunião que falou desse livro para fazer a pregação. E ela tinha ficado com a gula. Era a Eveline. A Eveline disse, eu vou falar sobre a gula. E aí, beleza, eu não estava escalada para essa programação, né? Sendo que aconteceu um contratempo, ela disse, Vivi, eu não vou conseguir pregar, eu tenho que fazer umas questões no médico, você poderia assumir? E a minha vida é uma loucura, né? Porque quem me conhece, eu estudo, eu trabalho, sou mãe, dona de casa, e ela falou comigo domingo, eu acho, não foi, Eveline? Aí eu disse, Eveline, mulher, tu me mata, mas eu não vou deixar ela na mão, né? A situação que ela estava, eu digo, eu não vou deixar ela na mão. E ela disse, eu lhe ajudo, não se preocupe. E eu queria dizer assim, se vocês gostaram da mensagem de hoje, foi uma mensagem construída a 4 mãos, ou melhor, a 6 mãos, né? Porque ela construiu junto comigo, ela me mandou vídeos, ela me mandou textos, ela me mandou áudios. E ela não me mandou textos que ela encontrava, ela mandou textos que ela escrevia. Fale isso, escreva isso. E eu lhe agradeço muito, Eveline, você é uma bênção, viu, minha irmã, na minha vida, a vida da minha família, você e sua família toda. Então era isso, e agora eu vou convidar a igreja para a gente ficar de pé, a gente orar e a gente ter um restante dia de sábado abençoado na nossa vida. Oremos. Santo Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor cuida de nós em todas as áreas das nossas vidas. Nos ajuda, Deus, através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa nos reconhecermos, nos aceitarmos, mas também para que a gente possa buscar nos superarmos com o agir do Teu Santo Espírito, com a transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Não permite, Senhor, que nós fiquemos cegos pelos prazeres que a vida nos dá, mas que a gente dê o peso necessário e ideal para cada coisa na nossa vida. Nos dá um restante de sábado abençoado nos nossos lares, com a nossa família, com os nossos amigos. É assim que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos, Senhor, por tudo